diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Todos nós precisamos imensamente em conhecermos a Escritura. A palavra do Senhor diz: por falta de conhecimento, muitos têm perecido. E eu rogo a Deus que o Senhor sempre esteja nos ensinando, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que possamos fazer a leitura da Escritura de uma maneira correta, para que não haja distúrbios, para que não haja, em nome de Jesus, nenhuma inclinação que nós possamos ter, que venha nos tirar do prumo, que nós não possamos aceitar de maneira alguma nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de anuência contra a palavra do Senhor. Amém? Daniel capítulo 8, versículo 1. Semana passada falamos do 7. Pastor, a senhora não vai terminar o 7? Vou. Depois que nós estivermos no 10, que fala sobre o mesmo assunto, nós voltamos no 7. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me 2 anos depois da visão da semana passada, uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão, sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre, um insígne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo. Quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado no seu lugar. Subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Podemos assentar. É muito interessante as visões de Daniel, porque são visões muito inteligentes, né? Se você observa a fundo, em uma ótica assim muito particular, você olha que são visões profundas. Por mais que o anjo viesse ali dar a ele o entendimento, são visões profundas. Dificilmente você olha na Escritura e você vê um homem com tal gabarito, com condição de observar todas essas coisas. Tá. Ele vê primeiro um carneiro, e esse carneiro tinha 2 chifres. E esse carneiro, um chifre era maior que o outro. E esse carneiro, ele dava amarradas, coices para todo canto. E a palavra do Senhor diz assim, que esse carneiro representa as alianças que houve, Medo-Pérsia. E fala que um chifre se ergueu mais, o chifre da Pérsia. E a aliança entre a Média e a Pérsia aconteceu, e então houve-se uma união, uma comunhão, onde houve-se muitas conquistas que eles fizeram. Mas de repente aparece um bode, e esse bode começa a lutar contra todos os animais e derruba o carneiro, e vence o carneiro. Esse carneiro quem era? Que o reino dele durou muito pouco, e ele se dividiu em 4, como você viu, 4 chifres, levanta um chifre pequeno. Esse é o grande Alexandre, né? Que durou muito tempo seu governo, sua vida, mas era um homem muito audacioso, muito forte, muito determinado, muito valente. E aí o Senhor relata a Daniel a situação política que ia infringir diretamente na vida espiritual de Israel futura. Aí você poderia perguntar assim, mas um grande profeta como Daniel, um profeta escatológico, por que ele receberia uma visão apenas política
e temporal da política que viria sobre Israel. Quem disse que é apenas política e temporal? A visão que Daniel recebeu, ela não era apenas temporal. Ela se estende até o fim dos séculos. Era uma visão que viria acontecendo por episódios. E esses episódios se repetiriam. Por isso que valeu muito a pena a escrita das visões que ele teve. E ele fala sobre esse pequeno chifre que se levanta, onde os 4 se dividem, que eram os 4 generais de Alexandre, quando ele morre. O reino dele se divide nos 4 governos, e um chifre muito pequeno se levanta, e esse chifre muito pequeno, ele começa a predominar. Quem é esse chifre muito pequeno, que cresce, e ele se torna um grande inimigo do povo de Deus? Antíoco Epifânio. Ele se torna um inimigo, eu falei sobre a semana passada. Aí você diz, pastora, por que Deus insiste em falar de Antíoco Epifânio? Porque Antíoco Epifânio, ele tipifica o anticristo. O anticristo será como Antíoco Epifânio. E nesta noite nós vamos falar sobre o levante de Antíoco Epifânio e o que ele quis combater. Ele não era um homem frágil, ele não era um homem fraco, ele era um homem de face rude, ele era um homem de atos rudes, ele era um homem impiedoso. Ele traz toda a tipificação do anticristo. E a palavra do Senhor diz que os anticristos, eles trabalham contra o povo de Deus. Vamos ler na Escritura? Aí ele diz assim, quero ler com você um versículo 9 novamente. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. A terra formosa é Israel. Versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército, o príncipe do exército. Não, versículo 10. O exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Eu quero falar sobre a primeira batalha de Antíoco Epifânio e a batalha que ela tipifica Satanás contra nós. No capítulo 10, você vê o início, no versículo 10, você vê o início da batalha. O início da batalha é ele, primeira coisa, o exército do céu. Claro que aí não fala sobre os anjos, correto? Deus tem um exército nas regiões celestiais. Contra que exército Antíoco Epifânio guerreou? Contra os anjos? Ele era um homem. Contra que exército? Qual é o segundo exército de Deus? Seu povo. Hoje a igreja. A palavra do Senhor nos diz que o inferno não pode subsistir contra a igreja. Nós somos o exército do Senhor. E a primeira batalha, quando se fala em exército, a primeira guerra de Satanás é contra aqueles que militam. Toda a igreja é militante? Toda a igreja é militante? Não. A igreja hoje, ela adquire uma personalidade passiva. Ela aceita. Vem heresia, ela aceita. Vem deformidade, ela aceita. Vem conversação errada, ela aceita. Vem um outro Jesus, um outro espírito, um outro evangelho, ela vai engolindo. Por quê? Porque nós estamos debaixo desse infortúnio do resultado dessa batalha. Porque hoje a igreja ela não é militante. Porque ela se adequou a essa situação. A igreja do Senhor Jesus, ela é militante. Quando Jesus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu vim colocar nora contra sogra, filho contra pai. Por quê? De que guerra ele fala? Ele fala sobre o meu posicionamento e o seu posicionamento com respeito aos rudimentos do evangelho. Ele fala sobre as nossas considerações e a nossa postura com respeito a defender e, se preciso for, ir contra a própria família para poder honrar o evangelho. Porque ele diz, quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filho, não é digno de mim. A igreja, o reino,
ele tem uma característica militante. Por quê? Por que Deus é conhecido como general de guerra, senhor dos exércitos? Porque sempre foi o objetivo de Deus gerar um povo forte. Sempre foi o objetivo de Deus gerar um povo incisivo, determinado, um povo seguro, um povo forte. Fala para mim se é essa a característica principal, porque foi a primeira campanha de milícia de Antíoco Epifânio. É a primeira campanha de milícia do inferno, combater o exército de Deus na terra. Fala para mim se o que nós temos visto hoje é, primeira coisa que você olha para a igreja, você vê força, determinação, uma igreja imperiosa, uma igreja determinada, uma igreja segura, uma igreja que defende as suas portas, uma igreja confiante, uma igreja com rudimentos, com uma força belicosa, adequada para vencer. Não, você vê uma igreja aquiescente que não diz não. Você vê uma igreja amoldada, você vê uma igreja envolta, ou seja, essa batalha dita e profetizada, ela continua em vigência. Nós estamos sofrendo essa consequência e não estamos nos dando conta dessa milícia que está contra nós. Você analisa hoje os crentes, se existe em nós um comportamento revolucionário. Éramos conhecidos como os protestantes. Hoje nós não protestamos mais nada. De jeito nenhum. Não somos contra nada. Tudo está certo, tudo está bom, é gostoso, é com uma boa intenção, então está aprovado. Quem diz que tudo que é bom é certo? O pecado é bom quando se faz uso dele, mas é correto? Não. A questão é que a primeira investida de Satanás é contra os fortes da igreja. É contra aqueles que são pilastras. É contra aqueles que são colunas. Aqueles que são severos, graves, pesados, convictos. Primeiro ataque de Satanás, quando ele se levanta contra a sua vida, é na fonte da sua força. É naquilo que você se embasa, é naquilo que você se assegura. E se a sua segurança não estiver em Cristo, estiver na sua família, a sua família será o alvo do ataque. E se a sua força vier do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu diploma, do seu eufemismo, e aí? Da sua mistura de situações, e aí o que vai acontecer com você? O objetivo de Satanás é combalir o exército de Deus, é tirar a sua força. E ele faz isso usando o medo, e ele faz isso usando a insegurança, e ele faz isso intimidando você, e ele faz isso fazendo com que você percutindo, fique desequilibrado, fazendo com que você tenha medo, insegurança. A terra precisa de um exército. Um exército adequado, um exército renomado, um exército cujo general é Cristo. Aí nós cantamos a grandes pulmões, o nosso general é Cristo. Mas Cristo, Ele nos ensina a irmos contra, a não aceitarmos. Se você pensar bem em quem entregou Jesus aos romanos, foi a religião. A religião mata Jesus, todos os dias. Mata o evangelho, mata a graça, mata, tripudia sobre a santidade, mata o poder, mata. Você não precisa abrir, fica aberto em Daniel. Eu quero ler para você um versículo, em 2 Timóteo. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler para você, vai ficar bom. 2 Timóteo 2, versículo 4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Paulo fala sobre nós sermos militantes. Ele fala sobre nós sermos soldados. Ele diz, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olhe para o seu irmão e diga, você está numa guerra. Eu estou na guerra contra o meu patrão, contra aquele amigo de trabalho que me inveja. Eu estou numa guerra contra o meu marido. A nossa batalha não é carnal, mas espiritual.
As nossas guerras particulares, loucas e malucas, servem de circo para o diabo e para o inferno, onde eles se divertem, porque a nossa verdadeira batalha é contra principados, potestades, hostes da maldade. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha contra espíritos malignos que têm podido nos levar a uma condição de mediocridade. O que Paulo diz? Ele diz assim: aquele que é alistado para a guerra não se embaraça em negócios desta vida. Ele não diz que nós não temos negócios nesta vida. Ele diz que nós não nos embaraçamos. O que é um embaraço? Você tem um problema e você chega no culto, você não canta direito, você não ora direito e nem presta atenção na palavra direito, porque você está embaraçado com o seu problema. Mas se você é um soldado arregimentado, você precisa entender que você foi criado e alistado para agradar a Deus. Nós somos esse exército. Um exército embaraçado? É meu problema, é minha vida, é meu marido, é minha filha, é minha dor, é meu, é meu, é meu. Ou será que nós somos um exército que luta? Que temos uma força, um poder na oração, que temos poder de determinação? Que nós dizemos, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos prostrar. Aquele que me arregimentou é mais forte do que tudo aquilo que vem contra mim, e eu ficarei de pé, e eu confirmarei a obra que foi iniciada na minha vida, e ponto. Daniel 8, vamos continuar no versículo 10. E alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Humilhação. Ele diz que alguns dos exércitos ele lança por terra, faz com que eles percam o seu gabarito. E as estrelas, tá? Quando a Bíblia fala de estrelas, fala-se de anjos. Quando a Bíblia fala sobre estrelas de Deus, fala sobre anjos. E quando a Bíblia fala sobre estrelas de Satanás, fala sobre demônios. Mas nós não queremos falar dessas dois tipos de estrelas. Nós vamos falar sobre as estrelas que o apóstolo Paulo fala. Quando Jesus diz assim: vós sois a luz deste mundo. Quais são as estrelas que Satanás quer apagar? Olha para o seu irmão, vê se ele é uma estrela apagadinha. O trabalho mina suas forças e a família acaba com o resto. Hoje nós vivemos uma igreja de estrelas mortas. Estrelas lançadas por terra. Estrelas que foram vencidas. Paulo diz em Filipenses 2,15, também não precisa abrir. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Paulo refere-se em Filipenses que a nossa conduta, a nossa santidade, a nossa performance cristã, ela seria tão notada por nossa diferença, que nós seríamos astros, seríamos aqueles que trazem a luz. Quando você chega num lugar de trevas, você leva a luz. Ai, não vou ali não vou conversar, eu não vou, porque vai que vai me... Você é luz. Onde você chega, a coisa muda mesmo, pastora. Se tem uma faísca de fogo, vira um incêndio. Não tem crente assim? Tem. Hoje falta pacificadores. Hoje falta pessoas mansas, equilibradas, que onde chegam, a situação muda. Nós somos estrelas. Onde nós chegamos, a situação tem que melhorar. Tem que existir ordem, tem que existir equilíbrio, tem que existir pacificação, tem que existir acordo. O que Paulo diz? Ele diz o seguinte: se formos sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio dessa geração corrompida, vamos brilhar como estrelas. Mas o que Satanás tem feito? Diz Daniel no capítulo 8. Ele diz o quê? Ele diz que Satanás tem lançado muitas estrelas por terra. Você tem brilho, meu irmão? Você tem alegria? Você tem ânimo?
Ontem Deus falou comigo e conosco de uma maneira maravilhosa sobre a multiplicação dos pães em Marcos. E foi algo maravilhoso que Deus nos deu em Mateus. Usei o texto de Mateus, capítulo 14. E eu estava falando sobre aquilo que nós podemos dividir para o nosso próximo. Quantas pessoas? Mudo a frase. O quanto você pode oferecer para as pessoas que te cercam? O quanto de Deus? As pessoas clamam por Deus. Onde ela vai encontrar? Em você, em mim. Em nós que as pessoas encontram parte de Deus. E o que elas precisam de Deus. Mas para isso nós temos que estar envolvidos com Ele. Mas para isso nós temos que estar com Ele entronizado dentro de nós. Muitas estrelas, Satanás tem pisado sobre elas, apagando o seu brilho, a sua luz. Você olha hoje para os crentes, eles estão esgotados, cansados, sem forma de ânimo, sem manifestar alegria. Você olha para os crentes, apressados, afobados, desequilibrados, estressados, encurtando o período da sua saúde mental. Por que vai se aumentar o Alzheimer? Por quê? Um desgaste excessivo na mente. Vê se a medicina explica o Alzheimer. Não, por quê? Porque ninguém explica o porquê nós temos judiado tanto da nossa mente. Você está fazendo agora, você está pensando em 3 depois. Por quê? Por quê? Porque as pessoas viviam com muito mais qualidade de vida, porque o lavrador jogava a semente na terra, fazia o seu trabalho e sabia que a terra ia trabalhar também, só esperava. Mas não tinha ambição, mas viviam, e muito melhor do que nós. Você judia da sua mente, você judia da sua estrutura, você judia da sua vida, e achamos que nós estamos fazendo grande coisa. E nem nos damos conta que isso é uma estratégia de Satanás que tem nos tirado o brilho da vida. Eu queria te fazer uma pergunta. E se você fosse sincero contigo, o quanto você desfruta daquilo que Deus tem te dado? Pastor, eu viajo 3 vezes por ano. E o resto dos dias? Você faz uma viagem de 1 semana, de 2 semanas, no segundo dia de atividade, você já está quase cansado como estava, quase desequilibrado como estava. Por quê? Porque nós somos estrelas mortas. Nós temos perdido o nosso brilho. As coisas simples nós não desfrutamos mais. Nós não nos reabastecemos. O trabalho deveria ser para nós uma bênção. O trabalho deveria ser uma forma de descanso, uma forma de realização, uma forma de glorificar a Deus. Mas não, é um peso, é um fardo, é uma situação onde nós nos desgastamos. A família devia ser, a casa devia ser, o seu conforto, tudo deveria ser com uma conotação diferenciada. Mas tudo tem nos apagado, temos sido estrelas mortas. Pastora, por que Satanás quer tirar a força do exército? Porque um exército fraco não vence nada. Por que Satanás quer me apagar? Estrela apagada só murmura, só reclama, não é feliz. A razão da estrela ser estrela é o brilho dela. Continuando aí você comigo em Daniel capítulo 8, versículo 11. E engrandeceu até contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do nosso exército? Jesus. Aí você vai falar assim, mas pastora, Satanás, ele não é páreo para Jesus. Claro que não, eu e você não sabemos disso. Aqui não está falando que ele destruiu, mas fala que ele engrandeceu contra o príncipe do exército. Como é que Satanás se engrandece contra Jesus? Dizendo assim, olha o que a sua filha está fazendo. Você a lavou com o teu sangue, você a batizou com o Espírito. Olha o que o seu filho está fazendo.
Você deu dom para ele, você o tirou da miséria, você o prosperou. Olha o que eu faço ele fazer. Ele está apagando o espírito, ele está pecando contra a ceia, ele está pecando contra a igreja. E olha o que ele está fazendo. Olha essa sua filha que diz que tem o príncipe da paz em seu coração e está desesperada por um problema. Olha aqui esse filho seu, que diz que tu és a rocha, o muro contra a tempestade, que tu és o seu baluarte. Olha ele desesperado, não orando, mas buscando meios alternativos para sair do problema. Hebreus 6 fala respectivamente sobre isso, sobre pessoas que crucificam novamente o Senhor Jesus. Que feio para mim e para você, quando permitimos que Satanás consiga, depois de tirar-nos das trevas, engrandecer-se contra o nosso Jesus por meio dos nossos desequilíbrios, por meio dos nossos disparates. Que feio para mim. Que feio para você. Que mediocridade. Olha lá aquele que você lavou com o seu sangue e morreu por ele, de novo no mesmo pecado. Olha aquele que o Senhor prosperou, sem nenhuma gratidão e nenhum reconhecimento, se perdendo com as bênçãos. Satanás tem se engrandecido, porque Jesus refere-se a ele como um imitador de valente. E ele tem trazido muitos prejuízos para a igreja. Trazendo uma igreja menina, uma igreja infantil, uma igreja que ainda não cortou o seu cordão umbilical do mundo, das trevas, da dependência. Uma igreja frágil. É dessa maneira que Satanás se engrandece contra o príncipe do exército. Isso para mim é vergonhoso. Isso para você é vergonhoso. Quando nós permitimos que o nosso amado, a qual nós amamos tanto, o Rei da nossa salvação, é afrontado de tal maneira. Porque a igreja do Senhor Jesus é aquela que ele formou por meio do seu sangue. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser mais pecadores. Não podemos mais fazer parte das coisas deste mundo. Não podemos servir a dois senhores. É isso que Satanás faz. Eu queria te fazer uma pergunta para prosseguir. A Bíblia diz assim, que os anjos comparecem diante de Deus por nós. Diz que o Espírito Santo e que Jesus, mas que também Satanás, o acusador, diz Apocalipse, dos nossos irmãos. Quando Satanás, ele quer lançar algo diante do trono de Deus contra mim e contra você, o que ele usa? Medo? Insegurança? Pecado? Desejos? O que nos envergonha? Mornidão? Frieza espiritual? Embaraços? Meninice? E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem lutado contra esse seu objeto de vergonha? Você tem lutado contra esse instrumento que tem te envergonhado? Qual é a nossa luta? Qual é o nosso inconformismo? Deus, eu não me conformo. Por tudo que eu recebi, por tudo que eu tenho, por tudo que eu conheço, eu continuo. Quantos pontos? 3 pontos. Eu continuo. Isso certamente Satanás levanta diante do trono de Deus. Olha lá. Olha lá aquele que recebeu. Olha lá aquele que tem recebido. Olha lá aquele que tem alcançado. Olha lá o que ele está fazendo com aquilo que ele recebeu. Olha lá uma boa igreja, um bom aprisco, um bom espírito, a salvação, a santidade, a palavra, a comunhão. Olha lá o que ele está fazendo. Olha o que ela está fazendo. E aí? Quando Satanás chega para acusar Jó,
E realmente Deus atesta a integridade e a justiça de Jó. Mas Satanás o acusa dizendo assim: ele é bom porque ele recebeu. Tira tudo o que ele tem de bom, vê se ele permanece fiel. Continuando, o capítulo 8, versículo de número 11. E ele engrandece até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Você sabe o que é o sacrifício contínuo? O sacrifício contínuo foi uma ordenação do Senhor de manhã e à tarde ser queimado um cordeiro no altar. O altar nunca podia ficar sem sacrifício. Nunca. Tinha que sempre existir um animal sendo queimado para que o cheiro da fumaça pudesse estar ali para poder trazer aquela remissão necessária naquele tempo para o povo de Israel. Antíoco Epifânio se levanta contra o sacrifício contínuo. Satanás se levanta contra o sacrifício contínuo. Satanás se levanta contra o quê? Quando eu falo que você tem que morrer para você, o que é que você entende? Sacrifício contínuo. Todos os dias, Paulo diz, nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu quero ler um texto com você, para você em 2 Coríntios, não precisa abrir. 2 Coríntios, capítulo 4, nós estudamos na escola dominical. Eu quero dizer uma coisa para você, se você não vem na escola dominical, participe, viu? Falando na escola dominical, nós não vamos ter aquela dinâmica porque é eleição, vamos ter a aula normal, tá? Por causa da eleição, alguns não virão, então nós vamos deixar a dinâmica para o próximo domingo, tá bom? 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O apóstolo Paulo fala sobre um sacrifício contínuo. Estarmos morrendo para o eu, para a carne, dizendo não para os nossos desejos. Pastora, eu nem sei a diferença do meu desejo e de mim. Quer dizer que você ainda não recebeu a obra de restauração. Tudo dentro de você não. Existe dentro de você coisas satânicas. Existe dentro de você coisas da carne, da velha criatura. Porque existe dentro de você a nova criatura. Aquele renascido pela palavra. Aquele renascido pelo evangelho. Satanás se levanta contra o sacrifício contínuo. Nós que estamos vivos, trazendo em todo tempo a mortificação no nosso corpo, para que o Senhor Jesus possa viver em mim. Eu tenho que matar a minha carne, eu tenho que fazer morrer os meus desejos. Isso eu faço por meio dos meus nãos. Isso eu faço por meio da oração, da minha consagração, dos meus jejuns. Isso eu faço por meio da minha vida, das minhas escolhas. Hoje, Satanás tem se levantado contra o sacrifício contínuo. E muitas pessoas perderam a noção do sacrifício contínuo. Em todo tempo, tem que ter cheiro de eu morrendo, da carne morrendo, dos desejos morrendo. Em todo tempo, para que sejamos espirituais. Hoje você fala com os crentes da morte do eu. Parece que você está falando numa língua totalmente estranha, um assunto estranho, uma linguagem estranha. E deveria ser algo doméstico, particular e familiar para mim e para você. Falar sobre morte de carne, morte do eu, morte do desejo, morte de tudo aquilo que existe dentro de nós. Eu não estou falando de pecado. Isso nada tem a ver com pecado. Isso tem a ver com a sua velha criatura sendo colocada no lugar dela. Isso tem a ver com a sua limpeza diária. Hoje você olha para o crente, ele diz assim: eu sou assim. Deus me ama desse jeito. Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. O sol nasce para justo e injusto. Jesus morreu na cruz para que em nós houvesse santificação. Continuando em Daniel 8, versículo 11, foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do santuário foi lançado por terra.
O Senhor Jesus diz em Marcos, e diz também em outro evangelho, que do coração do homem procede as coisas más e contamina o homem. E o apóstolo Paulo escreve em Coríntios que o nosso coração é o lugar onde se escreve a palavra de Deus, é onde Cristo habita, a nossa alma. E a Bíblia diz que Antíoco Epifânio, que Satanás se levanta contra o lugar do santuário. Eu sou o templo de Deus, o meu coração, a minha alma. E como é que eu posso ter dentro do meu coração amargura, inveja, ciúmes, cobiça, desejos carnais? Como é que eu posso alimentar dentro do meu coração essas coisas? Fala para mim. Seja sincero, nós falamos até agora, sobre o exército, a luta, sobre as estrelas, sobre o príncipe do exército, sobre o sacrifício e quinto, sobre o lugar do santuário. Fala para mim, quanto está para a igreja e para Satanás? Quanto você acha que está aí no placar? Hã? Essa última agora, que ele se levanta contra o santuário. Hein? O que você tem feito entrar dentro da sua alma? Se você assiste filme pornográfico, como é que você pode, por exemplo, ver filme pornográfico e dizer que você tem o Espírito e Deus habita em você? Hã? Como é que seus olhos podem dirigir-se a algo que não é agradável a Deus? Como é que a sua boca pode falar ou tocar ou ingerir coisas que não agradam a Deus? Sendo que o meu corpo, além de ser templo do Espírito, a minha alma é o santuário, é o lugar santíssimo onde Deus resolveu habitar. Eu tenho que ser responsável pela habitação do Senhor. Por que eu precisaria de meios? Por que eu precisaria de maneiras, de situações? Por que eu preciso fazer parte de coisas que o meu Deus não se agrada? Se eu sou santuário, hoje nós temos uma cultura cristã liberalista, não temos? Temos. O que é o liberalismo? Pode. Tudo? Não, quase tudo. Não é verdade? Aí eu posso beber uma cervejinha, não preciso me embriagar. Eu posso ouvir música mundana. Eu posso. Eu gosto muito da palavra de Deus quando ela disse assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu decidir por Cristo, eu decidi por Cristo e ponto. Não servir a dois senhores, ou a Deus ou a Satanás. Quem é o meu Senhor? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Se você está com o pé lá, um pé cá, não tem problema. Mas você precisa ser consciente. Eu estou com um pé num barco e um pé no outro. Não assuma que você está inteirinho em Cristo. Não faça isso. Por quê? Porque você está se prejudicando. Porque pior de uma pessoa que erra é uma pessoa que acredita na própria mentira. Essa cultura liberalista, ela foi e adentrou dentro da igreja por causa de Satanás. Por quê? Porque senão a igreja não cresce. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tudo que cresce é bom? É, pastora. O câncer são células que crescem. Tudo que cresce é bom mesmo, meu irmão? Pois é. Sabe, quando tudo começou, a igreja estava nas mãos dos apóstolos. Os apóstolos estavam com a rédea da igreja. E os apóstolos foram morrendo. E aquela geração de homens santos, de homens comprometidos foram morrendo. E Roma
na sua ascensão, percebeu o grande negócio que era a religião, e Roma domina a religião. E os primeiros papas ainda seguiam, mas pouco a pouco precisava se fazer crescer a religião. Então podia-se. Mas eu sou grego e eu adoro tal Deus. Não tem importância, paga uma quantia e você traz o seu Deus para cá. Mas eu sou fenício e eu adoro um Deus. Não tem importância. Tem a indulgência, você paga e pode trazer o seu Deus. O que aconteceu com a religião? Virou o que virou hoje aí. É ou não é? O que aconteceu com a igreja reformada por Lutero? Não foi a mesma coisa? Não, você tem 2 mulheres, não tem importância. Você tem um amante, não tem importância. Você não sei o que, não tem importância. Você não sei, não tem problema. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou dentro da igreja e eu tenho que ser salvo. Não é porque eu estou dentro da igreja que eu sou salvo. Eu estou dentro da igreja, é meu compromisso, é minha obrigação fazer parte daquilo que Cristo formou. Ninguém serve Jesus em casa. Isto é uma outra heresia de Satanás. É o corpo, é a unidade. E se eu estou dentro da igreja, eu preciso estar sendo salvo todos os dias dos meus conceitos. Pastora, mas eu fiquei meio light assim por causa do meu líder, por causa daquilo que eu vi. Mas o que é que você tem visto aqui dentro de você? Um Cristo glorificado, que morreu pela sua vida, um Cristo que te ama e que, se preciso fosse, daria novamente a vida por você. Por ele não vale a pena o seu compromisso? Quem é que morreu por mim e por você? Foi algum líder de alguma denominação? Foi aquele que te batizou nas águas? Não, ele foi apenas um instrumento, porque foi Cristo quem morreu por você e quem ressuscitou. E a ele que nós devemos a nossa santidade, o nosso compromisso, a nossa consagração. Você quer viver a vida do seu jeito? Tudo bem? O Espiritismo não vai proibir você de você beber o quanto quiser, ouvir o que quiser, falar o que quiser e viver como quiser. O catolicismo também não proibirá você. Não, você vai poder pular o seu carnaval e na quarta-feira de cinza você vai lá e faz aquilo tudo que tem que fazer. Só que o Espiritismo oferece reencarnação até você vir igual cachorro. O catolicismo oferece o purgatório, sei lá o que é esse trem. Mas o Evangelho oferece o céu. Jesus olhou para o ladrão da cruz e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Só Jesus oferece o céu. E é por isso que é difícil. E é por isso que a porta é estreita. E é por isso que Ele pega no seu pé, no seu coração. Por isso que Ele quer você da maneira certa e da maneira correta. É por isso. É por isso. Se ele não estivesse pouco importando com você, se o céu fosse um albergue para gente fracassada, gente destruída, não haveria tanta exigência. O céu é céu e por isso as exigências para que nós entremos ali. Mas Satanás tem entrado contra o exército, contra a força. Satanás tem entrado contra a igreja. Satanás tem entrado contra as estrelas, com aqueles que brilham. Satanás tem entrado. Você pode ver. Se hoje existem pastores que pregam o evangelho como é, raramente você vê. Por quê? Porque os pastores pregam o que o povo quer ouvir. Mas o que você ou eu queremos ouvir não nos salva. O que nos salva é o que está escrito. Isso nos salva. Continuando, ele diz assim: se levanta no versículo 11 contra o lugar do santuário. Você é templo do Senhor. O que você bebe importa para Jesus. O que você come importa para Jesus. O que você fala importa para Jesus. O que você ouve importa para Jesus. Nós somos santuário dele. Santuário dele. Passa a mão em Deus e beija o capeta. Que é isso?
Que é isso? Ah, não tem importância. Ah, não tem importância. Se você quer ir para o inferno, continua com esse adágio. Tudo bem, o problema é seu. Mas se você quer ir para o céu, tem importância o que você pensa, tem importância o que você sente, tem importância o que você fala, tem importância o que você ouve, tem importância com quem você se assenta, com quem você se relaciona. Tudo tem importância. Até as palavras que saem da minha boca serão julgadas. Tudo são importantes. Tudo. Esse é o meu Deus. Que domina sobre tudo e todas as coisas. E a Bíblia continua em Daniel capítulo 8, versículo de número 12. Pastora, passa logo esse negócio de santuário, falando que eu sou templo. Já passou. Mas vai ficar dentro de você. Porque o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te incomodar. Ele vai dizer, você não precisa beber, você não precisa fumar, você não precisa cobiçar, você não precisa, você é dele, você não precisa. E ele vai continuar a falar com você, te incomodar, até que você seja liberto e diga, eu não preciso mais, agora eu posso começar a minha jornada de crescimento espiritual. Amém? Versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Novamente, Antíoco Epifânio levanta um exército de Satanás. Primeiro, ele diz que não é para fazer sacrifício. Depois ele levanta um exército contra o sacrifício contínuo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Isso é tão verdade, que eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você ora por dia? Aí eu faço a segunda pergunta. Quanto tempo você passa orando, lendo a palavra e meditando? Pastor, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Tudo que eu priorizo, eu tenho tempo. Você sabia disso? Sabia? Então, eu também sei. Tudo que eu priorizo. Eu tomei banho porque eu priorizei. Eu fiz minhas refeições porque eu priorizei. Se eu descansei é porque eu priorizei. Se eu fui negociar é porque eu priorizei. Tempo é questão de prioridade. Tudo que eu priorizo eu tenho tempo. Tudo que eu menosprezo eu não tenho tempo. Se eu digo eu não tenho tempo para orar é porque eu menosprezo a oração e priorizo qualquer outra coisa. Vamos fazer aquela continha de novo? Está cansado? Então, mas quem sabe você acorda 24 horas por dia, 8 você dorme. Se dormir mais que isso, tem amarelão. 8 você trabalha, se trabalha mais que isso, tem algum problema também de desvio. E as outras 8, vai para Cucuí. Cadê as outras 8? Não sei, pastora. Satanás rouba mesmo. Por quê? Porque ele nos envolve de tal maneira para que nós não tenhamos, vamos dizer assim, eu não tenho tempo. Sabe quando nós dizemos assim, eu não tenho tempo, nós estamos dizendo assim, Deus fez o dia errado. Deus tinha que ter feito o dia com 36 horas. Se houvesse 36 horas no dia, também não haveria tempo nem horário para que você fizesse o que deve fazer. Ele levanta um exército, versículo 12, contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Pastora, por que Deus deixa Satanás se levantar contra as pessoas para elas não morrerem a cada dia, não abnegar, não renunciar, não orar? Por causa da transgressão. Todas as obras de Satanás são permitidas por Deus. Satanás se levanta por causa da transgressão. O homem gosta do pecado, legalidade para Satanás. Para nós terminarmos, a última coisa investida de Satanás, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e fez e prosperou. O último combate que eu quero falar para nós orarmos é a verdade. João fala sobre o espírito do erro e da verdade. Ele diz, filhinhos, virá falsos profetas no meio de vocês, falsos pastores, virá anticristos que falarão para você sobre engano, sobre erro. Paulo aconselha Timóteo sobre isso, falando sobre homens que viriam enganar, falando palavras que davam comichões nos ouvidos, palavras gostosas, que falava de altruísmo, que falava de autoestima, que falava de muita coisa. Até mesmo a filantropia. E ele diz, cuidado com estes. Porque existem 2 espíritos, o da verdade e o do erro. E ele diz, não vos enganeis. Satanás se levanta contra a verdade. Fazendo com que nós sejamos enganados por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos. Quem diz que o que eu penso é correto, é certo? Tem que passar pela análise do Evangelho.
Quem diz que aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, aquilo que eu sou tendencioso, aquilo que eu acredito é correto? Ó, esse é o manual da verdade. É aqui. Não sou eu, não é você, não somos nós. É o que está escrito. O último combate de Satanás é contra a verdade. E nós, como seres humanos, somos tendenciosos ao engano, somos tendenciosos às mentiras, tudo aquilo que nos traz um conforto momentâneo, nós nos adequamos. Pastora, mas a verdade é dura, a verdade é difícil, mas ela cura, ela sara e leva para o céu. Jesus se denomina a verdade, por quê? Porque nele não há engano. Quanto Satanás tem trabalhado com engano na igreja e tem prosperado. Pastora, por que tem prosperado? Porque Deus não tem observado? Não, porque os homens amam o engano. Quantas pessoas você conhece que gosta de ser enganado, gosta do faz de conta, gosta da fuga, está com a vida emocional falida, vida espiritual falida, e só porque está bem financeiramente ele diz, aleluia, glória a Deus, estou bem na fita, estou top. Hã? São poucas? Não, inúmeras. Hoje, só para terminar, transformaram o evangelho num comércio, negociação. E aí? E aí o povo gosta. Por que prosperam? Porque o povo gosta. O povo gosta. Então prospera. Por que Deus ia dizer o seguinte, não, Satanás, não faça, eu estou mandando que você não faça. Ué, se o povo gosta, foi igual Saul. Deus queria que Israel tivesse um rei? Não. Mas o povo quis Saul, quer um rei? Toma um rei. Hã? Ame a verdade e não a negocie por nada. A verdade acima de tudo. Seja autêntico, seja verdadeiro. Não negocie a sua verdade. Deus, fala para mim o que é que o Senhor está olhando em mim que o Senhor não concorda. Pode falar comigo. Fala comigo. Eu quero a verdade. O que é que o Senhor não gosta em mim, Senhor? Eu quero ouvir a verdade. Eu não quero que o Senhor passe a mão na minha cabeça, mas nem passaria. Tá? Mas é bom você dizer, eu não quero viver de mentira, eu não quero cair em laço, eu não quero cair em engodo, eu quero a verdade, machuca, dói, espinha, parece que Deus está falando com você, dá vontade de pôr a cabeça, fazer igual a avestruz, pôr a cabeça e ficar com os pés para cima, dá vontade de fazer muita coisa, mas a verdade cura, a verdade liberta, e conhecereis a verdade vos libertará, a verdade liberta. Deus fala comigo e fala com você, mas dói, pastor, eu perco o tino, giro 360, 480 graus, não importa, para que depois você possa se encontrar dentro da vontade de Deus. Amém? Você percebe os combates de Satanás? Falando em verdade, o que é que Deus não está gostando em você ultimamente? Eu não sei, sabe sim. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos. Nós temos o Espírito. Não é isso que diz a Escritura? Que nós sabemos? Você sabe o passo que você está dando, para onde você está dando, o que você está fazendo. Eu quero convidar você para fechar os olhos. Se você quiser dobrar o seu joelho no chão, se você quiser, você fique à vontade. Você está diante do Senhor. Eu quero convidar você, em primeiro lugar, para pedir perdão dos seus pecados. Vamos pedir perdão dos nossos pecados. Vamos pedir perdão porque o lobo está entrando e nós não estamos percebendo. Daniel tem uma visão sobre o que aconteceria com o povo de Deus. E hoje nós temos uma visão nítida do cumprimento dessa profecia. Satanás tem enfraquecido muita gente. Por meio de falta de ouvir a palavra. Se você não ouve a palavra, você não se fortalece. Você diz que não consegue abandonar esse pecado, mas como é que você vai abandonar se você não vem aos cultos? Coma uma vez por semana para ver se você fica de pé. Você precisa da palavra, você precisa do culto. Satanás se levanta contra o exército de Deus. Deus te levantou para ser forte, para ser um soldado, não para você ser uma pessoa embaraçada. Deus quer libertar você de todas as suas dependências, de tudo aquilo que domina sobre você. Satanás tem se levantado
contra as estrelas, contra os astros neste mundo, tirando-nos o brilho, por meio do sofrimento familiar, por meio das preocupações. Peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, eu estou perdendo o brilho da minha vida, porque o meu rosto exala, a minha vida exala, o meu rosto, Senhor, ele mostra a minha preocupação, meu rosto abatido, ele mostra que eu estou cansado, e Satanás tem lutado para fazer você perder o brilho. Satanás tem lutado, engrandecido, contra o nosso príncipe do nosso exército, por meio da vergonha, por meio do pecado. Ele tem tirado o sacrifício contínuo. Ele tem impedido você de morrer para si, de morrer para você, de morrer para a sua vontade. Ele tem atacado o lugar do santuário do Senhor. Seu coração, sua alma. Jesus quer purificar você. O que tem existido dentro do seu coração e dentro da sua alma? Amargura, ressentimento, grilhões, cadeias, vícios, dependências, carências. Confesse ao Senhor. Senhor, me liberta, me liberta. Eu sei que a minha libertação não se dá de uma hora para outra, Deus, eu sei disso. Mas Deus, começa essa obra, diga para Ele, Senhor, começa essa obra em mim. Nesta noite eu consigo entender e reconhecer e enxergar todos os levantes de Satanás. Toda a guerra de Satanás, o título da mensagem, Satanás e sua principal guerra. A principal batalha de Satanás é contra os santos, é contra a igreja. Fala para o Senhor, Senhor, Satanás tem se levantado contra o teu lugar na minha vida. E eu não quero que o Senhor deixe o teu lugar. Satanás tem se levantado para que eu não ore, para que eu não jejue, para que eu não consagre a minha vida. Satanás tem se levantado contra a verdade, me colocando numa situação condicional de engano, me inclinando ao engano, me inclinando, Deus, a querer o engano para a minha vida, mas eu não aceito, Pai. Deus, eu quero a verdade para mim, eu quero a verdade. Eu não tenho idade mais, diga para o Senhor, eu não tenho mais tempo para perder com o engano. Já cometi muitos erros na minha vida, do qual o engano me satisfez, no qual o engano, Senhor, me massageou o meu ego. Mas eu não posso mais, eu preciso da tua verdade. Eu preciso ser verdadeiro, verdadeiro com meu cônjuge, com os meus filhos, verdadeiro com a minha família, verdadeiro contigo, verdadeiro com o sangue que está sobre a minha vida. Eu não posso querer a bênção e não posso querer ser bênção. Como é possível? Eu quero ter bênção, mas eu quero ser bênção, Deus. Oh, Senhor. Eu vi a reação do Senhor quando entra no templo, de pessoas que vinham para ter bênção, mas não vinham para ser bênção. O Senhor derruba as barracas, derruba tudo. Deus, eu não quero, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso dessa verdade, eu preciso desse Deus, eu preciso desse milagre chamado Evangelho, eu preciso desse Cristo que governa, eu preciso desse Espírito Santo, que é o meu paracleto, o meu ajudador, eu preciso desse Deus na minha vida, eu preciso, Deus, me levantar contra todas as miríades e hostes espirituais da maldade que se levanta contra a minha força, contra o meu brilho, que se levanta contra a minha santidade, que se levanta contra o teu lugar na minha alma, que se levanta contra a verdade, que se levanta contra a minha consagração. Eu quero me posicionar contra todo o principado, toda a potestade que quer me fazer ficar fora do céu. Deus, eu não quero um Deus para a terra. Não, existem muitos deuses para a terra. Eu quero um Deus para o céu. Eu quero um Deus que me leve à eternidade. Eu quero um Deus que me receba nas portas eternas do céu e diga: entra meu filho, entra minha filha, fostes fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Oh Deus, é esse Deus que eu quero, que o teu povo aqui quer. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Quero que você ponha a mão no seu coração. Muitas vezes você achou que a guerra de Satanás contra você era furar o pneu do seu carro, era fazer com que o seu dia fosse turbulento. Por favor, vá muito mais além do que isso. A guerra dele é contra a sua força, força em Deus, para que você não seja um exército santo. A guerra dele é contra o seu brilho, sua alegria, seu ânimo. A guerra dele
é para engrandecer-se diante de Jesus, mostrando aos céus o quanto eu e você somos falhos, pecadores. A guerra é contra a sua morte diária, para que você não abnegue, não renuncie e faça apenas o que você gosta. A guerra dele é contra a sua alma, minha alma, para trazer imundícias. A guerra dele é contra a minha oração, a minha consagração. A guerra dele é contra a verdade, a minha verdade, a sua verdade, que é Jesus Cristo. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu sou um militante pela minha alma. Então, em nome de Jesus, eu não quero vencer apenas humanamente. Eu quero vencer espiritualmente. E a minha guerra é contra todas as hostes das trevas que se levantam para roubar a minha força, para tirar o meu brilho, a minha alegria, para me envergonhar como cristão, que se levanta contra a morte do meu eu, para impedir a santidade dentro de minha alma, a minha oração e a verdade. E em nome de Jesus, eu quero determinar nesta noite que eu estou ajuntando contigo. Tu dissestes: aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu não sou um espalhador, eu sou um ajuntador. E eu me uno ao Senhor para trabalhar em favor da minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro uma vida de ação, de força, contra tudo o que vem contra a minha vida. Levante a sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra ministrado sobre a sua vida não seja apenas fonte de informação, mas seja poder do alto para alertar, consolar, convencer, ensinar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que possa alertar o meu e o seu coração, de tal maneira que nos levantemos contra tudo aquilo que quer nos tirar do céu, contra tudo aquilo que quer tirar o céu de dentro de nós. Em nome de Jesus, seja abençoado com a espada do Espírito, seja abençoado com a porção do Espírito Santo de Deus, para que haja verdade, libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.